Bom dia, pessoal. Para dar continuidade, na verdade, para iniciar o estudo sobre a Revolução Russa, é necessário que vocês compreendam direitinho a diferença entre capitalismo, socialismo e comunismo, tá bom? Capitalismo, olha lá o símbolo, o dinheiro, é a sociedade onde nós vivemos, baseada no comércio, no livre mercado, na compra e venda de produtos, no consumo extremo. O maior símbolo do capitalismo é os Estados Unidos. Tá? O socialismo, implantado pela primeira vez com a Revolução Russa, tá? Isso daqui significa a luta do trabalhador. E o comunismo, que eu já vou dar o spoiler, que nunca chegou a existir, seria o desenvolvimento do socialismo. Seria a sociedade sem classe social, sem governo, sem problemas. Esse símbolo é a união dos trabalhadores do campo, que é a foice, e da cidade, tá? O que é necessário para vocês? Vocês compreenderem quais as diferenças entre capitalismo, socialismo e comunismo. Vamos lá. Primeira coisa, quem que criou essa teoria aí, essas diferentes filosofias? O alemão Karl Marx, no século XVIII, esse barbudão aqui. Então, qual é o nome dele? Karl Marx, tá? Segundo Karl Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. Ou seja, para ele, desde que o mundo é mundo, sempre existem os que são explorados e os que exploram. E qual é a única maneira de combater essa exploração? Por meio da revolução, tá bom? Então, lá no Antigo Egito, o faraó explorava os escravos. Como que os escravos se livraram disso? Por meio da revolução, por meio da revolta. Eles conseguiram fugir do Egito. Lá no feudalismo, o senhor feudal explorava os servos. Como os servos conseguiram escapar dessa exploração? Por meio das revoltas, eles escaparam dos feudos, fizeram vários movimentos, criaram aí as monarquias nacionais, viraram burguesia. Depois o rei explorava a burguesia fez a Revolução Francesa, se livrou do rei, começou a comandar o mundo. E aí tem início o capitalismo. Só que no capitalismo, a burguesia explora o proletariado. O que significa proletariado, pessoal? Proletariado significa trabalhador, tá? A burguesia, ela explora o trabalhador, ela fica cada vez mais rica explorando o trabalhador. Então, no nosso mundo, nós temos uma minoria extremamente rica e uma maioria muito pobre. E o rico fica mais rico explorando o pobre. Qual seria a solução para isso? Uma revolução do trabalhador, uma revolução do proletariado. No filme Revolução dos Bichos, vocês viram isso. Os animais da fazenda, perdão, no livro, os animais da fazenda se revoltam e tiram do poder o fazendeiro. No caso, os animais representam os trabalhadores, o fazendeiro, a burguesia, tá? Segundo Karl Marx, a história mostra que a única maneira de acabar com a exploração e a desigualdade é por meio de uma revolução. Assim, na história atual, o trabalhador deveria organizar uma grande revolução e acabar com o capitalismo. Eu coloquei capitalismo aqui, criando o socialismo, a sociedade que não existe classes sociais, que não existem desigualdades, tá bom? Vamos lá. Quais são as características do capitalismo? Eu coloquei aqui para vocês alguns símbolos. O capitalismo é a sociedade do consumo, da compra, das marcas, da concorrência. Então, nós temos ali Nike, Volks, Bic, Samsung, Apple, Elma Chips, McDonald's, tá? Das marcas. Onde as marcas, Coca-Cola, onde as marcas elas vivem competindo quem é a preferida. Quanto mais eles vendem, mais dinheiro eles ganham, tudo bem? Mas quem é que ganha? O dono da marca? O trabalhador dessa marca? Ele tem muito dinheiro? Geralmente não. Uma vez eu vi um documentário que disse que os trabalhadores da Brastemp, muitos deles não tinham geladeira, porque eles não tinham dinheiro para comprar uma geladeira. Então, o capitalismo, o sistema econômico em que nós vivemos, o principal destaque dele, o estímulo ao consumo, o estímulo ao lucro. Características principais: liberal. No capitalismo nós temos todas as formas de liberdade, ou deveríamos ter, né? Liberdade de expressão, liberdade de comércio, liberdade de voto, liberdade de locomoção. Nós deveríamos ter todas as formas de liberdade. Outra característica do capitalismo é a propriedade privada. Eu comprei isso, ele é meu, ninguém pode tirar.
Eu trabalhei, ganhei dinheiro e comprei. Isso é meu. Ninguém pode tirar. É meu. Só que todo mundo pode trabalhar e comprar. Eu tenho casa. Tem pessoas que não têm casa porque elas não têm dinheiro. Aí elas pagam aluguel. E quem não paga, não tem dinheiro para pagar aluguel, mora na rua. O que é propriedade privada? Você compra algo, isso é seu. Quem não pode comprar, fica sem. Quem pode, tem. Tem classes sociais, no caso nós podemos dividir em duas principais, a burguesia, que são os ricos, e o proletariado, que é quem trabalha para a burguesia. E é uma sociedade democrática, nós temos a liberdade de escolher os nossos governantes e tirar os nossos governantes do poder caso seja necessário. Qual é o problema do capitalismo? O maior problema, a extrema desigualdade social. Isso é uma foto do Rio de Janeiro, tá? Aqui nós temos um prédio de luxo e logo ao lado nós temos uma favela. Essas pessoas da favela muitas vezes trabalham nos prédios de luxo e alguma delas, qual é a chance delas conseguirem morar aqui, trabalhando? Mínimas, a não ser que alguém ganhe na Mega Sena, que dê muito certo, mas essa chance é mínima. Então, qual é o maior problema do capitalismo? A extrema desigualdade social. Existe uma minoria muito rica que vive às custas da maioria muito pobre, que vive explorando o trabalho desses pobres, ok? Então, qual é o problema do capitalismo? A desigualdade social. Qual seria a solução para essa desigualdade? De acordo com Karl Marx, a solução para a desigualdade seria a revolução, beleza? Então, por meio da revolução, os trabalhadores deveriam pegar em armas, se apropriar dos meios de produção, ou seja, das indústrias, do comércio, das terras, das casas dos burgueses, se apropriar de tudo e criar uma nova sociedade organizada pelos trabalhadores, chamada de sociedade socialista. Tá? A frase de Karl Marx era: trabalhadores do mundo, univos. Significava o seguinte: se unam trabalhadores, façam a revolução, acabem com essa desigualdade. Então, por meio de uma revolução, os trabalhadores deveriam pegar em arma e criar o socialismo. O que é o socialismo? É uma ditadura militar onde o governo é de trabalhadores. Qual seria a função desses trabalhadores? Distribuir igualmente as terras, a riqueza, tá? Dar boas condições de vida para todos. Então, seria uma ditadura militar. O que significa ditadura militar? Ninguém tem direito a nada. Só quem tem direitos são os governantes. Esses governantes teriam a função, a obrigação de distribuir igualmente terras, riquezas, tá? Então, é uma ditadura militar. Características gerais. Não existe propriedade privada. Aquilo que era característica do capitalismo, propriedade privada, não existe aqui no socialismo. Tudo pertence ao Estado. E qual é a função do Estado? Dividir tudo igualmente. Poucas desigualdades sociais. No caso, todo mundo seria pobre igual no início. Qual era a função desse governo no socialismo? Dividir igualmente as riquezas. Então, mas qual é o problema disso? O socialismo é uma ditadura militar. Tá? Não existe liberdade de compra, não há liberdade de comércio, não há liberdade de locomoção. Tudo é controlado pelo governo, tá bom? E qual é a função desse governo? Por que é necessária a ditadura, de acordo com Karl Marx? A ditadura militar seria necessária nesse período para dividir igualmente a riqueza e as posses entre toda a população do país. Depois que tudo tivesse dividido, depois que não existissem mais classes sociais, teria início a última fase desse governo, que é o comunismo. O comunismo nunca existiu. Nós paramos no socialismo. Então, presta atenção. Após o desenvolvimento do socialismo, quando todas as terras estivessem igualmente divididas entre a população, teria início o comunismo, que seria a última fase do socialismo. Então, nós começamos com o capitalismo, existe desigualdade social. Os trabalhadores devem fazer uma revolução e criam o socialismo. No socialismo é uma ditadura, não tem liberdade e o governo deve dividir igualmente todos os bens. Depois de divididos, teria início o comunismo. Características do comunismo. Ele é o último estágio do socialismo. Não tem classe social, não tem governo. Então, agora aqui, não tem mais desigualdade e não tem mais ditadura militar. Todos são livres, todos têm riqueza, todos são felizes. Eu coloquei até aqui o paraíso. Mas isso já existiu? Não. O que já existiu foi o que já existiu e existe: capitalismo e socialismo. Então, para Marx,
seria a sociedade perfeita, onde não seriam necessárias novas revoluções, porque tudo é dividido igualmente, todos vivem bem e felizes. Observação: o comunismo nunca foi implantado, ele nunca saiu do papel, tá? O que nós conhecemos, que é chamado de comunismo de maneira errônea, porque as pessoas não estudaram isso, é o socialismo, tá bom? Os trabalhadores, sim, se organizaram, tiraram o governo do poder e instalaram uma ditadura chamada socialismo. Isso aconteceu pela primeira vez na Revolução Russa, que nós estudaremos agora. Então, qual é a importância da Revolução Russa? Ela foi a primeira experiência socialista do mundo. Pela primeira vez, um país tirou o governo, a população do país tirou o governante e instaurou o socialismo. Tudo bem? Chegou ao comunismo? Não, porque no comunismo não tem governo e no socialismo tem governo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a primeira parte da aula. Até daqui a pouco.